Aí nessa época, aí já nesse ano, eu fiz um teste para mesa proprietária. Tá, da gringa. Da gringa, exatamente. Eu operei muito pouco o mercado nacional, muito pouco, quase nada. Aí eu fiz o teste da mesa, levei uns 4 meses para passar, foi muito difícil passar. Eu ganhava 1.500, perdia 1.400, ganhava 1.800, perdia 1.600, ganhava 2, perdia 2,5. Aí consegui passar. Depois que eu passei, e ao longo desse tempo eu já percebia que estava faltando alguma coisa. Tem algum detalhezinho que eu não estava conseguindo ver. Aí acabei entrando no curso do Vasco, entrei no teu curso lá, e deu uma alavancada assim. Você me conheceu onde? Pelo podcast. Onde? Pelo podcast? É, pelo podcast. Mas aí tu vinha assistir o podcast e, tipo, beleza, o convidado tá aí. Por que não comprar o curso do convidado e comprar o curso do Vasco? Então, o que chamou minha atenção, o que chamou bastante a minha atenção, foi quando você fez o lançamento desse curso que eu comprei. Você fez uma live antes, né? Sim. Para apresentar. E eu já vinha acompanhando. E as coisas que você falava fazia sentido para mim. Bastante. Muitas coisas fazia sentido. Aí eu falei, pô, deixa eu observar bem esse cara aí, vamos lá. Aí eu participei da live que você fez, que foi para a apresentação do seu curso. Quando você falou assim, olha, se até o final da mentoria você não tiver faturando 3 mil reais, eu vou pagar, acho que 5 mil para você, desde que você tenha seguido todos os passos que eu te expliquei. Devolvi o dinheiro e pagava mais 1.500. 1.500? Alguma coisa assim. Falou, e vai ficar gravado. Aí eu falei, puta, não é possível, né, cara? Esse cara tá colocando o dele na reta assim, tá gravado, né? Não é possível. Vou fazer. Aí foi a melhor coisa que eu fiz, né? Você sabe o resultado. E aí foi, cara. O negócio virou. De julho pra cá, meu modo de operar mudou assim, da água pro vinho. Foi um negócio maluco, assim, maluco. Tá. O negócio foi... E quanto você sabe quanto você fez de dinheiro de julho pra cá? Em julho eu fechei super baixinho, que foi o mês que eu comprei o curso, né? Foi coisa de... Eu não recordo, cara, 1.500, 2 mil dólares, alguma coisa assim. Poxa, tá top. Não foi ruim, não foi ruim, foi bom. Isso tudo operando por mesa. Pegando por mês, exatamente. Quando eu operava com o meu dinheiro, eu tinha pouquinho dinheiro, 200 dólares, 250, sempre foi pouquinho. Já perdi também vários 200 dólares, várias vezes. Várias vezes, mas nunca dinheiro grande, eu nunca fiz isso. Aí em agosto já deu uma melhorada, eu já fechei um pouquinho melhor. Só que daí eu percebi que a questão não foi fechar melhor, foi entender o porquê eu estava fechando melhor. Aí eu falei, opa, tá dando certo. Aí em setembro eu fiz, se eu não me engano, nas 2 contas, que depois eu passei em uma outra mesa proprietária, depois que eu fiz o curso, passei em 7 dias na outra mesa proprietária. A proprietária foi muito rápido. Eu levei 4 meses na primeira. Na segunda eu levei 7 dias, com o dinheiro que eu havia levantado da primeira mesa, né? E aí em setembro eu fechei uma delas com 11 mil dólares e a outra acho que 6 mil dólares, foi uma coisa assim, fazendo 3 operações entre as duas. Você fez 3 operações só? No mês, 3 operações. Quanto que deu esse dinheiro em reais? Deu 98 mil, né? A de setembro. Foi. 98 conto. Olha que esse cara mandou pra mim o que ele fez, a quantidade de operação, eu falei, cara, você entendeu. Você tá entendendo. Tanto que eu perguntei pra ele, quanto tempo de mercado você tem? Ele falou, comecei em 2020. E assim, não é muito tempo, cara. 2020, pouco tempo. Pouco tempo. Eu falei, cara, tá entendendo. Eu falei, né? E aí, o que eu falava pra ele, assim, falava, olha, só que, né? Qual foi a primeira coisa que eu falei pra você depois? Você lembra? Pra eu tomar cuidado com o stop. Que ele vai vir, vai acontecer. E pra eu não abrir mão do meu gerenciamento de risco. Cara, não abra mão disso. Não, você vai tomar o stop, isso é fato. Mas não abra mão do seu gerenciamento de risco. Perfeito. E foi isso mesmo. E assim, falava, mas por que você falou isso? Porque o cara não pode, ele não é habilitado para isso, ele não pode fazer dinheiro. Não, ele pode. Só que assim, você já tinha feito esse dinheiro alguma vez na sua vida dentro do mercado financeiro? Não, de forma alguma. Nunca tinha feito. De forma alguma. É muito comum, a primeira vez que a gente tem um resultado expressivo, tá?
a gente fica muito confiante, muito confiante. E isso é uma armadilha forte, porque a gente tende a ficar mais agressivo, né, no sentido de fazer operações que talvez não estão dentro do plano e também não aceitar perda. Às vezes você perde, você fala, não, mas eu fiz aqui uma grana boa, hoje já bateu meu limite de perda, mas já fiz uma grana boa. Ou seja, você ignora já o seu gerenciamento de risco e isso, obviamente, vai levar qualquer indivíduo para a ruína, né? E aí tu, vamos lá, eu racho de rir disso porque eu acho bom demais. Aí tu fez 98 mil em setembro. Então detalhe. Eu te mandei a mensagem no dia 11 de setembro. Sim. Falei, Vasco, tive esse resultado no dia 11, estou encerrando o meu mês, porque eu nunca fiz um valor desse, e eu vou segurar, não vou riscar mais. Sim. Aí que você mandou mensagem. Cara, parabéns, bem-vindo por você ter um trilho profissional. É isso, é assim que funciona, mas tome cuidado com o gerenciamento de risco, porque o stop vai vir, vai acontecer. Dia 11 de setembro você tinha parado. Parou. 98 mil reais. 3 operações. Tá. Aí tem gente que às vezes vai pensar assim, ela quer dizer, já nós vamos falar do gerenciamento de risco. Como que esse cara gerencia o risco dele? Porque você deve estar aí na sua casa pensando assim, tá alavancado até os ouvidos, tá tomando um risco absurdo. Isso aí também até eu que caso, se eu levo... Respira aí, filho. Respira aí, segura. E outubro, como é que foi? Outubro... Como é que foi seu mês de outubro? Conta, assim, qual foi a sensação que você tava com o mês? Tava o mês bom, mês fácil, mês difícil, etc. Enfim, o que tava passando na sua cabeça? Então, o mês de outubro foi bem diferente. Foi bem diferente. O mercado tava diferente. Aí eu me questionei. Falei, devo estar fazendo alguma coisa de errado. Porque não tá aparecendo operação. Os ranges diários estão pequenos. E tem alguma coisa de errado. Aí eu apagava tudo. E começava a análise novamente. E puxa fibra daqui, mede, vai, traça aqui, e traça as regiões, lá os portos de existência. E batia sempre na mesma coisa. E eu tava tenso. Aí fiz uma operação, tomei stop. Fiz outra operação com um gainzinho pequeno. Só que os ranges, sempre que eu entrava, tava aí 1,5, 2 para 1, sofrido. Aí eu falei, caramba, cara, tem alguma coisa de errado. Eu não estou vendo alguma coisa. Aí você mandou uma mensagem para mim. Ô, Wellington, vai devagar, outubro tá complicado, eleições, e vai devagar, toma cuidado para você não perder a grana que você tá. Eu tava aqui, acho que com uns 4 mil, 5 mil dólares, eu acho. Aí, antes disso, ou logo depois que você mandou mensagem para mim, você fez o podcast com o Rudá, e ele falou sobre o mercado americano. Cara, tá difícil. Teve um dia que eu não operei, tá complicado. Aí eu falei, opa, não sou eu, é o mercado. E eu quieto, observando, range pequeno. Até que ontem o universo se uniu ali, deu confluência pra caramba ontem. Ontem deu entrada no seu operacional. Demais. Eu peguei o início e olhando aquilo acontecer, eu falei, cara, se eu entrar aqui, e isso realmente acontecer conforme tá aparecendo que vai, eu vou surfar uma onda absurda. E foi o que aconteceu. Peguei o início do movimento, com as confluências, eu não vou falar que senão eu vou entregar o ouro do Vasco, as confluências. Eu falo aqui de vez em quando, pessoal aqui na TV. A pessoa não pega. Mas não é nem que o cara fala assim, não, vou falar de um jeito pra pegar ou pra não pegar. É que se o cara não estiver lá com a gente, igual a gente faz, e a gente estudar, sabe? Eu tenho que bater isso tem que martelar isso na cabeça do cara, ele não vai entender, entendeu? E se entender, melhor ainda, até porque, como se diz, a nossa função aqui não é falar assim, vou esconder aqui pra ver se você compra de mim. Não, cara, se você aprender na sua casa, maravilhoso. Mas assim, ninguém vai aprender a dirigir um carro de Fórmula 1 assistindo na televisão, cara. Então, não adianta. Não existe. Não adianta. Não existe. Aí entrei nessa operação, arrisquei não. A minha mão é de $1.600. Numa média. Às vezes um pouquinho mais, 2.000, 1.700, né, conforme o stop ali. Mas ontem, no caso, foi 1.600. Saí com $10.600. Nossa. Mais ou menos. Que operação maravilhosa. Deu 5,5 para 1. Então você tomou um risco de? $1.600. $1.600. E você teve um lucro de quanto? 10 e alguma coisinha. Quantas operações você fez em outubro? Em outubro eu fiz 6 operações. 6 operações. Setembro ele fez 3.
13. 13. Entre as duas contas, né? Tá, 13. Mas assim, 13 somando as duas contas. As duas contas. Então você fez Não, 6. seis, Você fez 6 em cada. mais ou menos isso aí. 6 operações em setembro, então, a média. Né? Porque, por que duas contas? É porque ele opera duas contas de duas mesas proprietárias. Tá bom? São duas contas. Então, uma em setembro, né? Você fez ali 6 operações em média em cada conta. Então você fez 6 operações. E 6 operações em outubro. Né? E outubro deu quanto? Agora, nessa brincadeira. Quase 82 mil. 6 operações. 6 operações em outubro. Ou quase 82 mil. Foi 81 mil e pouco. Até postei no story ontem. O dos 98 mil tá no meu feed lá. Se você entrar no meu feed lá, você vai ver. Assim... O que eu gosto de estudo, gente, é que você fala, pô, o Vasco traz aqui pro cara aqui pra ele ficar se achando. Não é. É que assim... Vocês entendem que a gente não precisa e não há a menor necessidade de você ser um girador louco. O giro louco. Você entende que o que esse cara passou o mês todo de outubro, porque foi ontem que ele fez 10 mil dólares. Ontem foi a melhor operação do mês ali, disparado. Sim. Ontem ele fez 56 mil reais, basicamente. Antes disso ele tava com 25 mil reais. Tava com 5 mil dólares, 4 mil dólares por aí de lucro no mês. Isso aí. Né? E, cara, ele passou o mês todo na mesma sofrência que todos os traders, muito provavelmente, às vezes passam. Que é o quê? Pô, não tá dando entrada. Não tem entrada. Se não tem entrada, eu faço o quê? Não entro. Exato. Entendeu? Exato. Só que, obviamente, para isso, você precisa ter um operacional decente, né? E um bom gerenciamento de risco.